Olá, bom dia, Rodrigo. Eu sou o Vinícius do 7A e, para começar, no sétimo ano, gostaria de saber um pouquinho mais da sua carreira profissional. Puxa, Vinícius, primeiro é uma alegria imensa e uma oportunidade absurda estar aqui com vocês e poder compartilhar essa experiência. A nossa principal missão na Academia Seara Flora é formá-los, formar cada um de vocês como tocadores de negócios. Desta forma, se a minha carreira me trouxe alguma experiência que eu possa ajudar vocês a chegarem lá, eu estou muito feliz, muito satisfeito, muito motivado para cumprir esse objetivo. E eu tenho certeza que essa missão é a missão do professor Arthur, da professora Bruna, da professora Denise, de todos os professores da Academia Seara Flora com os quais vocês estudam. Você quer uma resposta curtinha, média ou longa? Acho que a gente tem tempo, pode ser a longa. Me pegou, eu achei que você ia falar curtinho mesmo. Não, mas na verdade, eu sempre gostei muito de praticar esportes. Comecei praticando judô, depois eu fiz judô e polo aquático. Como eu tinha, na época, eu fiz cirurgia 5 graus de miopia, eu acabei me aposentando do polo aquático porque eu não enxergava bem mais a bola, bem o suficiente para jogar. Continuei praticando judô. E meu pai, que é advogado, uma pessoa muito metódica, falou: filho, esse negócio de gostar muito de praticar esportes, vamos fazer um teste vocacional. E eu fiz o teste vocacional no 2º e 3º ano, deu carreira militar. Meu pai falou: olha, filho, já bem, né? Vamos ver as opções. Eu acabei fazendo o curso de administração pública, que era o curso mais próximo da carreira militar, sem ser militar. Depois que eu me formei, isso foi início da década de 90, eu, ao longo do curso, tinha decidido não trabalhar na administração pública, apesar de ter cursado administração pública. E eu participei de processo de seleção para trabalhar em empresas privadas. Na época eu recebi 3 propostas. Uma delas foi para trabalhar num banco de investimentos, que na época era muito famoso, chama-se Banco Garantia. A outra foi para ser trainee da área comercial de uma empreiteira, uma construtora, chamava-se Camargo Correia. E a terceira foi para trabalhar na área de vendas de uma empresa que estava chegando ao Brasil, que chama-se Procter & Gamble. E eu gostei muito de um determinado momento das entrevistas que elas falaram, as entrevistadoras, que pela minha experiência mais esportiva do que acadêmica, eu tinha tudo a ver com a área de vendas. Eu nunca tinha trabalhado em vendas, mas pensei, bom, se ela está falando, tem vaga ali, eu vou nessa. E eu acabei aceitando, naquele momento, trabalhar em vendas na Procter. Foi onde eu conheci, inclusive, o Manuel, foi meu primeiro chefe, o Manuel que vai dar aula para vocês nos próximos anos. Ele dá aula aqui na Germinari e construí durante mais de 20 anos a minha carreira profissional na área de vendas. Fui vendedor, supervisor, gerente, diretor de vendas de uma área geográfica maior, até que surgiu e eu sempre executivo, né? Surgiu uma oportunidade lá por 2012 para eu ser empresário. E aí eu fui ser sócio de uma empresa que estava começando o trabalho, que chamava Sucos do Bem. E aí eu trabalhei na Sucos do Bem até vendermos a empresa para a Ambev em 2016. Vou abrir um parênteses. A minha família, como eu falei, meu pai trabalha com direito, mais especificamente ele é professor de direito. E tem uma história familiar de sempre ter muitos professores na família. Então eu sempre apreciei muito o estudo. Dessa forma, eu fui, assim, me desenvolvendo profissionalmente, passando pelas diferentes etapas e também sempre buscando estudar para poder ter a teoria, a prática com a teoria. Eu, assim, resumindo, eu me graduei em administração pública, como eu falei. Depois eu fiz MBA, com área de concentração em varejo na USP. Depois um mestrado em administração na PUC. Em 2016, quando a do Bem foi vendida, eu fui fazer o doutorado na PUC também em administração. Durante os 4 anos do doutorado, eu me dediquei a participar de conselhos de administração e a prestar algumas consultorias, entre elas a consultoria para a Flora, onde implementei o programa de gestão da qualidade total em vendas que a Flora chama de programa faixa preta.
No final de 2020, eu tinha essa bagagem profissional, tinha essa bagagem acadêmica, eu estava fazendo uma reflexão, qual vai ser meu próximo passo, quando um querido amigo meu, Sérgio Caldas, que é o presidente da Flora, falou que eu deveria conhecer o Joésia, que estava dando um upgrade em todos os trabalhos da Germinari e queria alguém com uma experiência profissional e acadêmica que pudesse contribuir para formar nós, tocadores de negócio, vocês. Isso é meio certo, é. E aí eu vim para cá no final de 2020, estou aqui até hoje com os professores, como eu já falei, que estão mais próximos de você do 7º ano e os demais que vão formá-los ao longo dessa trajetória incrível que vocês terão na Germinari. Respondi bem ou mal? Respondeu muito bem, inclusive, como você estava falando, eu consegui ver que você teve muita determinação na sua carreira profissional, sempre aceitando mais desafios, evoluindo. Achei isso bem interessante de reparar. Isso é legal que você está falando, e sabe que eu acho que teve 2 momentos que eu pude desenvolver essa determinação. Um deles foi na própria prática do esporte, como eu já falei, mas depois foi na área de vendas. Porque vendas é assim, você tem que bater a meta do dia, você tem que bater a meta do mês, você tem que bater a meta do ano. Cada cliente que você vai visitar é um desafio para você vender, persuadir, adquirir os seus produtos. Então, assim, a escola de vendas foi uma escola muito importante para mim. E não é por acaso que o primeiro estágio de vocês vai ser em vendas. Vocês vão ter a oportunidade de vivenciar isso, de desenvolver isso, que vai ajudá-los muito a serem tocadores de negócios excelentes no futuro. Tá bom? Tá certo. Valeu. Vamos lá, qual que é a próxima pergunta? Olá, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Rian, do 7º B, e minha pergunta é, qual foi sua inspiração para criar o livro Trade Marketing? Assim, Rian, essa é uma boa pergunta. Mas o trade marketing, ele surgiu originalmente na Europa no final da década de 80. O que estava acontecendo na Europa? Estava tendo uma consolidação das redes supermercadistas, que estavam ficando muito fortes, e então as indústrias precisavam negociar de forma diferente com esses varejistas. Então surgem os primeiros departamentos de trade marketing para desenvolver não apenas o marketing tradicional, mas também o trade marketing, que seria, entre aspas, o marketing no ponto de venda. Isso surge na Europa e à medida que as redes varejistas vão ficando mais fortes nas Américas, em outras regiões do mundo, o trade marketing se expande para os demais países. Eu já tinha uma certa experiência em vendas e marketing quando eu sou convidado para trabalhar em trade marketing no Brasil, para montar o que possivelmente foi o primeiro departamento de trade marketing no Brasil, uma das franquias da Coca-Cola. Naquele que eu trabalhava na época. Naquele momento, eu fui pesquisar, buscar artigos, trabalhos para me capacitar para fazer um trabalho de trade marketing que ninguém sabia o que era o trade. E eu vi que não existia essa literatura no Brasil. Eu falei, nossa, mas... E acabei, boa parte do que eu aprendi, acabei batendo por tentativa e erro, né? Naquele momento, como eu falei para vocês, sempre gostei de estudar bastante, eu decidi pesquisar mais sobre o trade marketing para o meu desenvolvimento pessoal e, quem sabe, para prestar uma contribuição para aqueles que estavam começando a trabalhar nas áreas de trade marketing. Então, eu entro no mestrado na PUC. Foi muito interessante eu entrar no mestrado e, mais uma vez, teve uma contribuição muito grande da determinação que eu aprendi também em vendas. Porque eu pensei, né? Olha a ideia, né? Como eu já trabalho há 15 anos, eu vou fazer o exame do mestrado e vou passar, porque eu sou administrador, trabalho há tanto tempo, né? Primeiro exame, reprovado. Segundo exame, reprovado. Terceiro exame, reprovado. No 4º exame eu passei. Teve uma arrogância minha de partida, de achar que eu sabia. E isso é um ponto importante que eu falo para vocês. Assuma o desafio com garra absurda.
todo desafio tem a complexidade, tem que ter respeito. Se você não tiver respeito pelo desafio que vocês vão enfrentar, vocês têm uma chance de perder, de ser reprovado como eu fui. O que eu acho que eu fiz bem nessa história foi não desistir. É a mesma coisa, vocês vão visitar clientes, vão ter uma carteira de clientes, 10, 20, 30, 40 clientes. Se eu ouvir um não, vou para casa, vou assistir Netflix, Cara, você não vai ter oportunidade de fazer a segunda venda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Então, acho que essa determinação em persistir foi muito importante. E eu entrei no mestrado e comecei a fazer essa pesquisa. Eu entrevistei 25 empresas, se eu bem me lembro, né? E como que elas estavam organizando, lembra, era o começo, como estavam organizando, quais eram as estratégias de trade marketing, e acabei defendendo essa dissertação. Primeiro foi uma dissertação, depois foi um conjunto de artigos acadêmicos que eu apresentei em congressos e em revistas científicas, quando um colega meu de mestrado, que era presidente da editora Elsevier na época, me convidou a preparar todo esse conteúdo no formato de livro. Eu lancei esse livro em 2008, primeiro na editora Elsevier. Ele é um livro muito bem vendido para um livro paradidático, ele já vendeu até hoje 12 mil exemplares. Para esse tipo de livro é uma boa venda, né? Foi o primeiro livro de trade marketing no Brasil, é referência bibliográfica nas principais escolas de administração, e ele tem passado por algumas atualizações ao longo do tempo. A última delas foi quando a Alta Books, que é essa editora aqui, né? Tá na capa, a Alta Books, ela adquiriu os direitos do livro da Elsevier e relançou. Então eu fiz uma edição revista e atualizada. Tem conteúdos bem interessantes e tem histórias bem interessantes também, né? Então o prefácio, mais uma vez, foi o Manuel Machado, professor de vocês aqui na Germinari, meu primeiro chefe. A orelha do livro, né, foi feita pelo José Vicente Mari, na época era o presidente da Flora também, né? Então teve sempre um envolvimento de pessoas importantes que serão importantes referências na trajetória de cada um de vocês. E eu espero ter prestado uma contribuição com esse livro. Certamente, para mim, prestou. Eu me tornei um profissional de trade marketing melhor. E eu espero que seja útil para vocês também no desenvolvimento pessoal e principalmente profissional de vocês. O que você achou, Rian? Médio? Não, achei que a pergunta respondida por você respondeu muito bem, consegui entender. Esse livro, sim, é muito importante para nós alunos, porque estamos usando ele, né, na consultoria do professor, então ele serve muito para nós. Não só no sétimo, como em todos os anos. Obrigado, Viviane. Valeu. Sim. Isa, agora? Olá, eu sou Isabela, do sétimo D, e gostaria de lhe perguntar como você introduziu e desenvolveu o trade marketing nas empresas nas quais trabalhou. Então, foi uma história. Lembra que eu falei que eu participei dos primeiros departamentos de trade até o trade estar mais consolidado. Tem uma metáfora que eu acho interessante. O trade no começo, no mundo, final da década de 80, no Brasil, na década de 90, era como se fosse um caranguejo. De um lado tinha a pedra, do outro lado tinha a onda do mar, ficava batendo, né? E o mar era a área de vendas, a pedra era a área de marketing. Você ficava no meio recebendo pressão dos dois lados, né? Eu, de certa forma, tive uma facilidade no começo dos trabalhos, porque eu tinha tido uma experiência pregressa em marketing e uma experiência pregressa em vendas. Então, eu conseguia conversar com alguma propriedade com os profissionais de marketing e com alguma propriedade com os profissionais de vendas. Um ponto importante, principalmente onde eu fui mais bem sucedido, foi que eu tive sempre o apoio da diretoria, da presidência das empresas. Porque se você não tem esse apoio, é difícil. Você tem essa pressão e acaba avançando muito mais lentamente do que se você tiver apoio. E no tempo, o melhor de tudo foram os resultados.
que à medida que você vai tendo um resultado bom, depois outro, isso vai motivando as pessoas e vai fazendo elas acreditarem cada vez mais em trade. No livro mesmo, eu relato um caso, deixa eu ver, que é o caso do Nutri, né? Que eu acho que é uma história bem interessante sobre isso. Não vou entrar no mérito, mas com 2 dos filhos dos proprietários dessa empresa, eu fiz faculdade. E, na época, a empresa que fabricava o Nutri, eles eram o maior fornecedor de merenda escolar do governo. Quando o Collor assume a presidência, ele municipaliza o programa de merenda escolar. Então, essas empresas eram 18. Tinham um cliente e passaram a ter 5.500 clientes. Em um ano, das 18 empresas, 16 faliram. E 2 ficaram com muitas dificuldades financeiras. Uma delas, a fabricante do Nutri. O que aconteceu? Os acionistas pediram para os filhos, que eram recém-formados da faculdade, para irem verificar o que eles podiam desenvolver de novos produtos, e eles foram para os Estados Unidos, mais especificamente para Califórnia, ali, aquela região de Santa Mônica. Eles viram que naquela época estava começando a ter o consumo de barras de cereal, por pessoas preocupadas em ter uma alimentação mais saudável, em praticar esportes. E eles voltaram com essa ideia. Eu ainda não trabalhava na empresa, né? E compraram uma máquina com os últimos recursos que a empresa tinha, estava naquela dificuldade econômica. E o que eles fizeram? O produto que mais vendia parecia com uma barra qualquer na época, vocês acham? Chocolate. E o chocolate que mais vendia era o Choquito. O que eles falaram? Resolveu o problema. Fizeram uma embalagem que parecia do Choquito e lançaram o Chonk. Colocaram do lado do Choquito. Não vendeu nada. A empresa estava ruim e ficou péssima, né, meu? Aí, num momento de empolgação, eu conversando com esses meus amigos, que eram filhos dos acionistas, fui trabalhar lá. E eu tive uma contribuição, começamos a repensar isso. A gente primeiro montou um reposicionamento de marketing, né? Então, a gente rebatizou o produto de Chonk para Nutri e a embalagem, uma embalagem mais chocolate para uma embalagem mais saudável. Em seguida, o que nós fizemos? Em supermercado não vai. Ninguém sabe onde é o produto, né? Onde que a gente poderia vender esse produto? Num canal que era muito associado na época com a doença. Mas que se você olhar a mesma situação de um outro ângulo, você pode associar com a promoção da saúde, que era o canal Farma. Então a gente foi o primeiro alimento vendido em farmácias no Brasil no início da década de 90. Foi difícil, eu lembro que eu fui... né, na época, na Droga Raia, na Drogazil, essas são as que você conhece. Tem aquelas que não existem mais, o Drogão. E a gente visitou, apresentou, aos poucos as farmácias começaram a colocar o produto. E o produto começou a vender muito bem. E aí, qual foi o passo seguinte? A gente, assim, expor cada vez melhor nas farmácias, então eu colocava na frente do caixa, fazia uma degustação, você vê, ações de trade marketing, ações no ponto de venda para que o produto vendesse cada vez mais. Até que no momento os supermercados começaram a nos procurar. Eles que não queriam vender, que falavam que não vendia nada, que não tinha vendido nada mesmo, começaram a procurar. E aí o produto virou o sucesso que virou e muitas outras empresas entraram no mercado. Mas o que eu acho legal desse exemplo é que cada um de vocês pensa nos produtos da Seara e nos produtos da Flora que vocês vão trabalhar. Você consegue gerar receita, você consegue gerar rentabilidade e você consegue construir marca através do trade marketing. O que você acha disso? Foi totalmente interessante, junto com o exemplo trazido, que com certeza vai nos auxiliar, né, a continuar executando bons trabalhos aqui na escola e com certeza vai nos auxiliar bastante no caso de ensino. Que bom, ótimos trabalhos, não são bons, né? Vocês são feras. Vamos lá agora, o Felipe, né? Isso aí. Então, bom dia. Eu sou do 7º D e vim representar minha sala. E a nossa pergunta, né, como a gente já está falando de trade marketing, como o benchmark pode auxiliar o trade marketing? E quais são os benefícios desse processo? Olha, a minha carreira no trade marketing foi pautada pelo benchmarking. Se você pensar que desde o princípio, como não existia outros departamentos de trade, eu tive que olhar o que era feito fora do país. Depois, durante o mestrado, eu entrevistei executivos que estavam começando a área no Brasil
Esse foi um mega benchmarking que permitiu que eu construísse e participasse da construção dos departamentos de trade. Agora, eu acho que nós temos um grande potencial dentro das próprias empresas e dos produtos com os quais vocês estão trabalhando e que fazem parte do grupo. Por exemplo, a gente faz os cheques de metas com os estagiários do primeiro ano. E é bem legal que a gente vê os vendedores da Flora, estagiários, né, conversando com os estagiários da Seara, pegando estratégias para aumentar as vendas do produto, pegando canais de distribuição, pegando pontos de vendas que eles podem aumentar a distribuição e desenvolver as vendas. E vice-versa, a Seara olha com a Flora. Então aqui a gente tem tudo o que a gente precisa na hora que a gente trabalha com o caso de ensino, trabalha duro com o caso de ensino e aproveita assim, a riqueza de exemplos que existem nas próprias empresas com as quais vocês estudam. É uma empresa grande, né? É a maior empresa de alimentos do mundo, né? Agora, eu queria fazer um ponto importante. Vocês estão falando do caso de ensino, e o caso de ensino, eu sou, não vou falar que eu sou maior, mas eu sou um defensor do caso de ensino. O caso de ensino é uma metodologia que questiona o ensino convencional da administração, porque como eu estudei, como outras pessoas estudaram, a Denise ela não é formada em comunicação, a Bruna acho que é administradora, o Arthur eu não sei se é administrador, mas assim, temos muitos administradores entre nós, né? E a gente estudava as matérias convencionais, era contabilidade, finanças, marketing, eram separadas. O caso de ensino inverte essa lógica. Você tem uma marca e um desafio. Você vai ter que passar por um diagnóstico, uma estratégia, um plano de ação e uma implementação disso, né? É exatamente isso que vocês vão fazer como gerente de vendas, como gerente de marketing, como diretor, como presidente, como tocador de negócio. Algumas vezes vocês podem pensar, pô, mas caso de ensino todo ano? Sim, todo ano. Porque quando vocês forem tocadores de negócios, é o que vocês vão fazer. Só que cada vez com marcas maiores, com desafios mais complexos, mas é o que vocês irão enfrentar. Nós não estamos preparando vocês para passarem no vestibular, né? Ainda que a gente vai ter a faculdade após a graduação da Germinari, né? Mas se vocês quiserem ser tocadores de negócios, quem sabe diretores e presidentes, eu garanto. A gente vai para cima com garra absurda para ajudar vocês nessa trajetória. O caso é isso, então. É uma oportunidade de vocês vivenciarem um ambiente protegido da escola como um desafio de um tocador de negócio, da Seara, um tocador de negócios da Flora. E não se preocupe que vocês estão fazendo sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e ano que vem terceiro. É assim mesmo. Existe um antropólogo e jornalista americano chamado Malcolm Gladwell. Ele escreveu um livro chamado Outliers. Outliers é os fora de série, os extraordinários. Podem ver o livro. E ele fez uma rigorosa pesquisa acadêmica que diz: se você só é excelente em alguma coisa, se você pratica isso 10 mil horas. Não praticou, não entrega resultado. Desiste. Ah, mas eu já vi, vê de novo. Eu garanto que vocês não vão ter completado as 10 mil horas de caso de ensino quando vocês estiverem no terceiro ano. Então, vocês vão ter que fazer mais um pouquinho de esforço para chegar lá. E aí, vocês vão ser extraordinários o que vocês se propuserem a fazer. O que você acha? Incrível, porque realmente a empresa é gigante e você respondeu simplesmente tudo o que a gente queria saber, né? Por enquanto. E é isso. Ficou muito bom, né? O caso, ele ajuda muito. E os benefícios, eles vão entregar o resultado daqui pra frente, né? Então, é bom praticar sempre, né? Como você disse, sempre fazer, dar o seu máximo para você ser extraordinário. Então, é muito importante isso. Fechado. Perfeito. Melissa, agora? Bom dia, Rodrigo. Eu sou a Melissa e eu estou aqui representando a 7E. E a minha pergunta é: How do you use the push strategy in your work? This is not an easy question, but if you think of the trade marketing mix, that's the marketing mix applied in the point of sale, you see that you can use the product strategies, point of sale strategies, and so on to achieve the best results possible. Eu queria até fazer um comentário, retornando para o português, de parabenizar os professores de comunicação. Todos até agora fizeram perguntas em português, muito bem feitas, muito bem colocadas. Isso é importante para formar um tocador de negócio, porque lembre-se, vocês vão para vendas. Se vocês se comunicam bem,
Vocês vão ser mais persuasivos, vão fazer uma venda persuasiva melhor e vão conquistar os seus objetivos. E a sua pergunta, aliás, parabéns, esse inglês é uma belezinha, viu? Eu adorei. É muito importante também, porque o tocador de negócio começa aqui, mas não tem fronteiras. Por que não pode ser o mundo? Por que você não pode tocar um negócio na Austrália, na Inglaterra ou nos Estados Unidos? No tempo, as oportunidades vão surgir para aqueles que estiverem preparados. Então, se esforce no inglês, assim como vocês se esforçam no português com os professores de comunicação para atingirem resultados extraordinários. Fechado? Vamos lá ou não vamos? Agora é a Laura. Olá, eu sou a Laura, representando o sétimo S, e a minha pergunta é: How do you use electronic media to attract customers? There are several tools you can use, but I strongly recommend you think about the omni-channel strategy. In the omni-channel strategy, you have to use the online media and also the offline media to attract the customers and to motivate them to acquire your products. One media alone won't be enough. Both of them combined will allow you to achieve the best success possible. Essa pergunta é muito boa, Laura, porque o mundo mudou. Essa história do trade que eu contei para vocês da década de 80 e 90, ela realmente se expandiu. E hoje não basta você desenvolver as ações no ponto de venda, até porque algumas vezes o consumidor nem vai ao ponto de venda, ele pode comprar online. Você não pode desprezar o ponto de venda, tem que fazer as ações do ponto de venda, mas tem que também fazer as ações online para atingir o sucesso. Isso que é o Omnichannel, são todos os canais possíveis que você pode interagir, persuadir o consumidor para adquirir o seu produto. Muito bem escolhidas essas perguntas, muito pertinentes, muito contemporâneas. Me preparar para respondê-las me fez até sentir mais jovem, sabe? Estar mais próximo dos desafios da sua geração. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Temos mais uma pergunta aqui? Bom, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para os alunos do sétimo ano? Olha, eu posso falar pela Academia Seara e Flora. Nós estamos trabalhando com caso de ensino, diagnóstico, estratégia, plano de ação e implementação através da venda persuasiva. No tempo, com níveis de complexidade crescentes. A partir do ensino médio, vocês vão fazer estágios também e vão ter os professores de campo para apoiá-los. No ano que vem, nós estamos pensando em ter a faculdade e a pós-graduação, tudo isso para formá-los como tocadores de negócios. Existe uma visão das empresas do grupo que, se tivermos tocadores de negócios, a empresa que fatura 350 não pode faturar 375 ou 400. A maior restrição não é econômica, é de ter as pessoas certas nos lugares certos. E é para isso que nós estamos trabalhando com cada um de vocês. Isso da garra absurda que eu falo, vira até um pilar, uma brincadeira, eu acredito demais nisso, sabe? Vocês vão ter essa oportunidade em vendas, vocês vão ouvir muitos nãos. Um não depois do outro. Não desanime. Se esforce. Porque logo depois do não, o que vem? O sim. Está lá. Está uma palavra de você chegar lá. Persistam através dele. E como eu falei para vocês, na minha trajetória como vendedor, eu no tempo, comecei tendo bem mais não do que sim, mas no tempo fui equilibrando e depois de mais um tempo, tendo mais sim do que não. Isso contribuiu para o meu desenvolvimento. Isso vai valer para a vida de vocês também. Para tudo aquilo que vocês se propuserem a fazer, vocês vão conseguir sucesso se tiverem a garra absurda. Vou até dar um exemplo pessoal, uma curiosidade minha, que eu espero que nenhum de vocês passe por ela, mas eu tive muitos problemas de físicos, de saúde, por assim dizer, né? Só para falar da parte ortopédica,
Eu passei por 12 cirurgias na perna, 9 na perna esquerda e 3 na perna direita. Após cada uma delas, eu voltei a praticar o esporte que eu gostava, que era o judô. Pensa em vendas. Se eu desistisse no primeiro não, ou se eu desistisse após a primeira cirurgia, eu tinha me aposentado no judô e eu tinha ido trabalhar numa área de contabilidade, por exemplo, uma área de back-office. Eu não tinha persistido como judoca, como atleta e como vendedor. Então é isso, a gente não desiste. No final, o esforçado sempre vai vencer o talentoso, eu garanto para vocês. E já que eu falei de esporte, me desculpa, eu me empolguei nessa, mas eu lembro muitos e muitos anos atrás, eu estava assistindo um jogo juvenil no clube, o clube que eu sou sócio é o clube de tênis, né? E tinha um sócio do clube super talentoso, fazendo aquecimento, né? Do outro lado, tinha um tcheco, da República Tcheca, Tchecoslováquia na época, travado, assim, duro, sabe? Todo mundo, o brasileiro vai ganhar de 6-0, aquele lotou para assistir. No final foi 6-0, 6-0 mesmo, por tcheco. É. Sabe o que acontece? O tcheco era disciplinado, era metódico, não desistiu. O tcheco era Ivan Lendl, que depois foi número 1 do mundo. O brasileiro foi talentoso, foi número 1 do Brasil. O outro foi número 1 do mundo. O esforçado venceu naquele dia o talentoso. Ele sempre vai vencer o talentoso. Literalmente. Literalmente. Tá bom, camaradas? Então não deixem de ler o livro. Se vocês tiverem feedbacks, quem sabe a gente não faça uma terceira edição. E principalmente que ele contribua para a formação de cada um de vocês como tocadores de negócios. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Logo estaremos juntos no Congresso de Marcas. Obrigado, um abraço. Também, Um garra absurda.